Bom dia, irmãos. Nós vamos continuar a estudar essa revista, Dinheiro para a Igreja. E o tema de hoje, que é a nossa aula de número 11, é o dinheiro e a sorte. Convido os irmãos, então, a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 10, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 10, diz assim a palavra do Senhor: Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos orar? Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de estudar a sua palavra. Muito obrigado por essa manhã, pela sua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, no estudo das Sagradas Escrituras, ó Deus. Ela é a nossa fonte de alimentação, a quem podemos recorrer, ó Deus, e ter consolo. Podemos ser exortados por ela e ser santificados quando nós lemos e entendemos pela iluminação do seu Santo Espírito. E nós pedimos isso ao Senhor. Que o Senhor venha iluminar cada irmão aqui presente e aqueles que ainda não são convertidos, que o Senhor possa converter esses corações, ó Deus. E que mais uma vez possamos ser agraciados pela iluminação da sua palavra. Nós rogamos ao Senhor no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode passar. É pecado jogar na loteria? Essa é a pergunta que você já deve ter feito e que talvez muitos crentes já fizeram. E aqui loteria nós podemos colocar vários outros temas, como o jogo do bicho, né? Mega Sena, loto, telecena, raspadinha, loteria federal, bingo, rifa, bolão lá do trabalho, bolão que as pessoas inventam, né, por aí, e por aí vai. Mas o tema: é pecado jogar na loteria? O pastor Augusto Nicodemos, ao comentar isso num programa de rádio, ele disse que apesar da Bíblia não proibir de uma forma explícita, então, esse tipo de jogo, mas nós temos que lembrar que a nossa ética é elaborada não somente com base naquilo que a Bíblia ensina explicitamente, ou seja, está escrito lá, não jogareis, né? Mas também naquilo que pode ser legitimamente derivado e inferido na Bíblia. E existem diversos princípios, então, que deveria fazer o crente pensar, hesitar, ter dúvidas antes de fazer qualquer tipo de jogo que envolva dinheiro. Especificamente que envolva sorte, que você dependa de sorteio e que você aplica esse dinheiro, desses temas que nós falamos aqui no primeiro slide. A palavra de Deus
ela coloca alguns princípios em relação a como adquirir dinheiro. O primeiro princípio é sobre o trabalho. Esse é o caminho normal para você adquirir dinheiro que Deus estabeleceu. Lá o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aqui não está a questão, aquele que está desempregado pela crise que às vezes nós passamos, ficamos sem emprego. Não é nada disso, mas aquele que deseja ganhar dinheiro e poder ficar sem trabalhar. E é isso que às vezes as pessoas falam, né? Quando querem apostar na loteria. Se eu ganhasse na loteria, assim, do nada, né? Eu poderia ficar sem trabalhar. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que o trabalho é o caminho normal para você obter recursos ou dinheiro propriamente dito. Um outro princípio que nós encontramos na palavra em tempos difíceis é que o apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, em que ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Depender de Deus para o cristão, para o crente, quando nós nos colocamos em oração, nós seremos conhecidos diante de Deus aquilo que traz algum tipo de ansiedade. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina, assim como o Senhor Jesus também nos ensinou, para nós não andarmos ansiosos por coisa nenhuma ou por coisa alguma. Nós temos que trazer também aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, que tudo pertence a Deus. Ouro e prata, como diz o Antigo Testamento, como diz o Salmo 24:1, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Comentando ainda a respeito disso, o pastor ele fala, como encarregada dos bens, ou seja, como mordomos que somos, que nós já aprendemos isso, né? Todos esses bens que Deus nos dá e me dá nessa vida, eu não sou livre para usar esse dinheiro de qualquer forma, como eu quiser, mas para atingir os propósitos de Deus. Então, ao usar esses recursos para apostar ou jogar na loteria, esse não é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Como mordomos que somos, por mais que seja talvez uma pequena parcela, mas para diante de Deus R$1 é a mesma coisa que 1 milhão. Você ser desonesto com R$1, ou ser desonesto com 1 milhão, diante dos homens pode ser muita coisa, mas como Deus é dono do ouro, da prata, de tudo, para Ele você caiu no pecado da mesma forma. Então, como encarregado que somos dos bens de Deus, não é em qualquer coisa que você vai gastar o seu dinheiro. Especificamente nesse tema, você não deveria jogar na loteria, então, ou qualquer tipo de jogo que nós comentamos aqui nos exemplos. Rifa, né? Tem tantos exemplos. As pessoas não pensam antes. Mas as pessoas podem levantar algumas desculpas, né? Antes de entrarmos no próximo slide. Mas isso é para ajudar uma boa causa, não é assim que as pessoas dizem? Ajudar um hospital de câncer, e daí você vai lá e joga. Para adquirir recursos para comprar algum tipo de medicamento, e as pessoas compram rifas, e assim por diante. Nós poderíamos dar tantos exemplos. Especificamente em relação a ajudar hospitais, né, que tem muito aí, esse tipo de jogo, as pessoas usam desse argumento para poder, então, comprar. Mas o interessante é que as pessoas nunca pensaram em procurar esse hospital e depositar na conta corrente do hospital o dinheiro, né? Então, talvez seja uma desculpa para ela jogar e assim, mas por que você jogou? Para ajudar o hospital, para ajudar tal pessoa que precisa de medicamento. Mas você poderia até ir essa pessoa
e ajudá-la, não é verdade? Então as pessoas usam dessas desculpas justificativas, entre aspas, para poder jogar. O que a palavra de Deus diz em relação ao dinheiro um slide antes desse, é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que é ajudar os da própria casa, da família, em que ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O uso do dinheiro, os recursos que você tem, um dos princípios que a palavra de Deus nos ensina é suprir as necessidades da família. O próximo é também ajudar aqueles que passam necessidade dos irmãos da fé, os irmãos necessitados. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, no capítulo 8 e capítulo 9, ele vai lá falar a respeito daqueles que estavam passando necessidade na Judéia, dos crentes da Judéia, e ele fala sobre essa assistência, especificamente no capítulo 2, Coríntios 9, verso 1 e 2, ele diz: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então, além de ajudar a sua família, aqueles da sua própria casa, os recursos que Deus nos dá, assim como mordomos que somos, nós devemos também ajudar os irmãos necessitados. Se você conhece um irmão que passa necessidade e você não ajuda, isso você está errando diante de Deus, porque os recursos que Deus nos tem dado, aquilo que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, nos ensina, então, é de ajudar também os crentes, os irmãos que passam por necessidade. Esse anseio por ganhar dinheiro de forma fácil, jogando, nós temos que olhar aquilo que a palavra de Deus nos ensina em relação à cobiça também e à inveja. Em Êxodo capítulo 20, verso 17, a palavra de Deus nos ensina: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Obviamente, naquela época não tinha carro, não tinha casa como temos hoje, da forma que são construídas, e outras coisas. É por isso que ele colocou jumento, boi, servos, talvez empresas. Mas a palavra que Deus nos ensina aqui é: você não deve cobiçar as coisas. E talvez um coração que tem o objetivo de jogar, ele quer ganhar dinheiro para ter então uma coisa que ele não tem. Então, se ele tivesse dinheiro, ele poderia comprar um terreno e construir a casa que ele quisesse, do tamanho que ele quisesse, da maneira que ele acharia melhor. Se ele tivesse dinheiro, ele poderia comprar carros, os quais ele quisesse e desejaria ter. Talvez com dinheiro ele teria mais prestígio, alcançaria mais coisas, e poderíamos dar vários exemplos. Mas aqui, em relação aos 10 mandamentos, Deus encerra dando essa lei a Moisés, dizendo: não cobiçarás. Não tenha inveja das outras pessoas. Nós temos o Salmo 73 que nos ensina sobre isso, né? O salmista que disse que quase caiu quando ele passou a invejar o ímpio. Ainda sobre a cobiça e inveja, 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10, ele diz: ora, os que querem ficar ricos, que é o que nós lemos aqui, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você deve conhecer pessoas assim, né? Que caminhavam com a gente, assim, conosco, na trajetória cristã, e por causa do dinheiro, aceitou propostas, caiu em tentações. E aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina é que o amor, não o dinheiro em si, não os recursos em si, mas o amor a esses recursos, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E interessante que o apóstolo Paulo fala aqui em relação à cobiça. Aquilo que primeiro você olha, aquilo chama a sua atenção, e uma vez consumido, então, como a palavra de Deus ensina, ela produz pecado e leva à morte. E as pessoas desviam do caminho do Senhor porque amaram o dinheiro. E aqui nós poderíamos colocar vários exemplos, não só em relação ao jogo, mas é você entrar num esquema onde você pode ganhar um pouco de dinheiro a mais. É você sonegar um imposto e você poder adquirir um dinheirinho a mais. É você poder ter lucros exorbitantes e poder ganhar dinheiro a mais, sendo desonesto, injusto, o que é condenável diante da palavra de Deus. Eu estou falando aqui para crentes, para pessoas que seguem o Evangelho. Em relação ao dinheiro mal adquirido, o que a palavra de Deus também nos ensina, principalmente no livro dos Provérbios, né? Provérbios 13:11 diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas os que ajunta a força do trabalho terá aumento. Provérbios 28:20: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Provérbios 15:27 diz: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Às vezes no trabalho você vê pessoas fazendo aquelas vendas, já ouviu falar, venda casada, viu falar? Que você vende uma coisa, embute ali um negócio no meio, para você poder atingir a meta, né? Aqueles que precisam. O que você está fazendo, se é que você fez isso ou faz isso, você está sendo desonesto, você está tentando obter um lucro que Deus não se agrada. O que nós vamos chegar à conclusão depois do final desse estudo é que as pessoas elas têm procurado segurança nessas coisas, nisso tudo e não em Deus, porque elas acham que não vão alcançar, não vão obter sucesso se não seguirem essa trajetória mundana, que o crente não deve cair. Esses versículos nos mostram de Provérbios que esses dinheiros adquiridos facilmente, né, e de forma honesta, eles nos causam mal. Assim como o apóstolo Paulo diz aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas dificilmente alguém vai dizer que tem problema com dinheiro, né? Dificilmente, mesmo Jesus falando que você não pode servir a dois senhores, a Deus, a riqueza, nós achamos que nós não temos problema com dinheiro. Eu não tenho problema com dinheiro, eu posso ter problema com outras coisas, mas com dinheiro não, né? Mas a palavra de Deus está recheada de coisas em relação a dinheiro, e mesmo assim alguns crentes, que se dizem crentes, acham que não tem problema. Acham que ainda conseguem viver a vida e não pensar em relação a esse assunto, não é verdade? Outro tema é em relação ao dinheiro, a preguiça. A ideia de loteria é pagar pouco para ganhar muito sem trabalhar, aquilo que nós comentamos no início. Provérbios 6:6-11 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás o teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso?
Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Deus condena a preguiça, e aqui em Provérbios nós aprendemos que aquele que tem preguiça, aquele que não quer trabalhar, ou aquele que quer ganhar Então, em relação ao dinheiro à preguiça, Deus condena a preguiça. Então, aquele que quer ganhar na loteria para não poder trabalhar, ou para não trabalhar muito, ele não diz, né, eu sou preguiçoso, ninguém dirá isso. Mas nas suas ações, no seu intento, na sua mente, ele não quer. Ele está dizendo, eu sou preguiçoso. Mas ninguém vai dizer isso. Você não vai dizer, eu não vou dizer. E poderíamos dar outros exemplos em relação a juntar dinheiro para lá no futuro não poder trabalhar. Enfim, outros exemplos aqui. Mas aquilo que vai direcionando nosso coração, você vai percebendo que quando a pessoa ela começa a pensar em relação à preguiça, é que ela está descontente. Ela quer ganhar muito dinheiro porque, como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, 11, ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. As pessoas que querem jogar na loteria ou fazer qualquer outro tipo de jogo, envolve sorte, elas querem buscar essas coisas porque a vida que ela tem hoje não é satisfatória. Os recursos não são satisfatórios. Então, ela precisa de ganhar muito dinheiro. E às vezes, vem até aquela piadinha, mas se eu der ganhar, eu vou dar o dízimo, né? Então, isso pode agradar a igreja. Imagine 10%, se assim adotássemos essa porcentagem de 1 milhão. Que igreja vai negar, né? 10% disso? E as pessoas tentam justificar, né? Assim, se eu ganhar, não vai ser só para mim, eu vou poder ajudar os pobres, eu vou poder ajudar a minha família, eu vou poder dar melhores condições de saúde, melhores condições de conforto. Não é assim que as pessoas usam, justificam, ao jogar na loteria? Mas o que nós aprendemos é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No seu coração, no meu coração, ali é a fonte de tudo o que acontece ao nosso redor, o que acontece na minha vida, o que mostra o quão descontente você está, aquilo que Deus tem te dado. Já que nós aprendemos aqui no início, né, que somos mordomos, somos administradores dos recursos, somos encarregados daquilo que tudo tem, que Deus tem nos dado, e para cumprir os propósitos de Deus, não o meu, o seu, o que o mundo prega em relação ao uso dos recursos, mas isso mostra o quão descontente o coração daquele que joga na loteria está. Isso também mostra em relação à ansiedade do coração. Mateus capítulo 6, verso 25 diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo, não andeis ansiosos. O apóstolo Paulo diz isso, e o Senhor Jesus disse isso, para você e eu não andarmos ansiosos por coisa alguma. E quando a pessoa ela joga na loteria, isso mostra como o coração está ansioso também. Ela acha que ganhar esse dinheiro todo vai resolver os problemas da ansiedade do coração dela. Mas o problema também, meus irmãos, está na idolatria.
Esse é o ponto. O Senhor Jesus disse isso um versículo antes do mesmo assunto, verso 24, capítulo 6 de Mateus, em que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Além de ser ansioso, ter um coração cheio de ansiedade, aquele que joga na loteria é um idólatra, porque ele está mais apegado, com a visão mais focada naquilo que ele pode ganhar, na possibilidade ínfima de ganhar tanto dinheiro. O coração dele está tomado de idolatria, aquele que joga, porque ele prefere servir então as riquezas do que confiar no Deus que é dono do ouro e da prata. Mas também, uma coisa nós devemos trazer na memória aqui, em relação a esse assunto, que é esse conflito de cosmovisões. O que é uma cosmovisão? É uma visão do mundo, uma percepção das coisas que acontecem. Todos nós, crentes e descrentes, pessoas religiosas, não religiosas, aquele que não acredita em Deus e nenhuma divindade, se assim poderíamos dizer, ou aquele que crê e tem algum tipo de religião, segue alguma seita. Basicamente, existem diversas cosmovisões, mas 3 delas, as principais. É a cosmovisão, uma percepção, uma visão do mundo, uma percepção das coisas materialista. E isso não tem a ver com aquilo que nós estamos acostumados a dizer: a pessoa é materialista, ou seja, ela só quer coisas. Não é isso. A cosmovisão materialista, a mente de uma pessoa que tem esse tipo de pensamento é que tudo é matéria. Então, amor, saudade, tristeza são a química do seu cérebro e do meu cérebro. Eles não creem em divindades, em Deus. Os ateus é o exemplo. Para ele tudo é ciência, tudo você se explica com processos químicos, e tudo que acontece com você são obras do acaso, coisas aleatórias, e que algumas coisas que aconteceram antes provocaram a você algumas coisas. Então, por exemplo, se você hoje tem um tipo de doença, então é porque no passado você comeu alguns alimentos, você tem tendências genéticas e você hoje tem esse tipo de doença. E muitos abraçam isso, inclusive cristãos. Outra visão de cosmovisão é uma visão maniqueísta. Maniqueu, ou Mani, ele viveu mais ou menos por volta do ano 200 depois de Cristo, e ele seguiu as ideias do gnosticismo de Marcião, que falavam sobre dualidade e colocavam isso também relacionado a Deus. Ele dizia que existe o bem e o mal, e isso reside em Deus. Então, por vezes, há uma luta cósmica que nós não vemos, e o bem e o mal está lutando, uma hora o mal vence, outra hora o bem vence. E essa visão gnóstica, que fazia um sincretismo, ou seja, uma mistura do cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, faziam toda essa mistura para que as coisas pudessem se encaixar. E isso quase, meus irmãos, acabou com a igreja na época, 200 anos depois de Cristo, o gnosticismo. Foi um câncer na igreja isso. E as pessoas entraram nessa ideia. Então as coisas acontecem, uma hora, quando o mal prevalece, é que o bem não foi tão forte assim. Ou, quando o bem era mais forte, o mal então perderia. Isso até nos dias de hoje tem. Então você vai ver algumas religiões falando de seitas, falando sobre
pessoas que são mais evoluídas. Tem até crente que diz isso. Fulano não tem a mente evoluída, né? Toda ideia desse sincretismo, que a palavra de Deus não ensina nada a respeito disso, e alguns crentes, que se dizem crentes, abraçam essa ideia maniqueísta, gnóstica, né? Então você vai ver alguns que se desviaram da fé dizendo, eu sou gnóstico. Ai, que bonita a palavra, né? Muito bonito, mas perverso, quase acabou com a igreja. Obviamente não acabou com a igreja porque Deus é soberano. E a cosmovisão cristã, que é a minha visão, e creio que seja dos irmãos, que fala sobre que Deus ele é soberano, Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele criou todas as coisas, Ele governa todas as coisas. Antes do mundo ser criado, Ele estabeleceu tudo o que iria acontecer, a forma que iria acontecer, mas também a palavra de Deus ensina que o homem ele é responsável pelo que ele faz, e Deus ele é soberano por tudo que acontece. Algumas pessoas têm problema com isso, né? Elas perguntam, se Deus é soberano, por que o mal existe? Se Deus é soberano, por que essa desgraça aconteceu na minha vida? Isso acontece em alguns países. Se Deus é soberano, por que o mal existe? Que os reformadores chamavam isso de teodiceia, que é o problema do mal, como as coisas acontecem. Mas o que a palavra de Deus ensina é isso. Eu sou soberano, mas também eu responsabilizo o homem pelos seus pecados. E a cosmovisão cristã, então, não é uma visão maniqueísta, porque ela crê que Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo o homem sendo responsabilizado pelo mal que comete, e nem materialista. Porque, além de nós crermos que existem sim processos físicos e químicos, mas nós cremos que existe um Deus que governa e que está no controle de todas as coisas e não são obras do acaso. Tudo foi determinado por Deus. Por que eu estou falando sobre esse conflito de cosmovisões? Porque você vai ver isso dentro da igreja. Pessoas que estão abraçando ideias do mundo, seguem pessoas que pregam isso, pastores, falsos mestres. Assim como nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 a 10, esses falsos mestres, falsos profetas que estão na igreja, que ensinam, ou que estão na internet, as pessoas abraçam isso, assistem canais da TV que pregam totalmente fora da palavra de Deus, que abraçaram essas ideias materialistas, maniqueístas, e não têm uma visão cristã. Se chamam cristãos, falam que são cristãos, professam, dizem eles, uma fé cristã, mas você vai ver a cosmovisão, é materialista, é maniqueísta. Perceba, isso aconteceu 200 anos depois de Cristo, mas isso acontece até nos dias de hoje, porque os falsos mestres, eles estão na igreja. Os falsos mestres, eles estão na internet. Os falsos mestres, eles estão ensinando, enganando os crentes. E se eu e você não aprendermos o que a Escritura diz a respeito das coisas, então você e eu vamos cair no erro. Assim que quase lá no passado, no primeiro século, a igreja sendo desenvolvida, a igreja quase acabou, se não fosse a misericórdia de Deus, assim pode acontecer comigo e com você. Nós temos aprendido e temos visto diversos pastores falando sobre o fim dos tempos, inclusive na nossa igreja. O que nós aprendemos da palavra de Deus é que o amor se esfriará e que falsos mestres vão ensinar a você e a mim. Nós devemos estar preparados para não cairmos no erro. Porque assim, o que o diabo quer, o que Satanás quer, ele não está interessado se você é pobre ou rico, ele quer deixar você na miséria. Ele está interessado em te enganar.
Se você é rico ou pobre, isso não importa. O importante é você ser enganado em relação à Escritura Sagrada. Porque as pessoas dizem, quem é rico, a tendência é ser enganado muito mais, porque o dinheiro cega. Realmente nós aprendemos aqui que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Mas aquele que não tem dinheiro nenhum, ele pode se enganar da mesma forma, ao tentar se enriquecer, mas também ser enganado por esses falsos mestres, mostrando, você pode fazer esse sincretismo como alguém no passado tentou fazer isso. Maniqueu, se auto-intitulava apóstolo de Cristo, e muitos seguiam ele. Um falso profeta, um tipo de anticristo, poderíamos dizer também. Mas o que nós temos que aprender, aquilo que os reformadores fizeram, assim como Lutero fez e outros, como João Calvino, é voltar para as Escrituras, em relação a esse tema especificamente. Ao dinheiro, a jogar na loteria. Michael Kruger, ele diz, essa convicção de sola Escritura, que é uma palavra latina, sola de somente, base, chão, poderia ser, escritura de escritos, no caso a Escritura Sagrada, ou somente a Escritura, somente a Palavra de Deus. Somente as Escrituras são a Palavra de Deus e, portanto, a única regra infalível para a vida e doutrina fornecia o combustível necessário para inflamar a reforma. Então, além do outro solas, eram 5, o somente a Escritura foi aquilo que inflamou, que foi estupim. Porque Lutero, diante de todas as autoridades da época, Igreja Católica Romana, ele disse, a minha mente está cativa à palavra de Deus, eu não posso negar isso. O pescoço de Lutero estava ali, para ser vendido diante daquilo que ele estava falando. Mas ele dizia, a minha mente está cativa à palavra de Deus, o que importa é o que a palavra de Deus ensina, não é o que as pessoas falam, ou que inventam, o que deturpam a palavra de Deus. A terceira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, o qual a Igreja Presbiteriana do Brasil adota oficialmente, diz, as Escrituras Sagradas, o que é a palavra de Deus? E a resposta, as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento são a palavra de Deus. A única regra de fé e prática, e aí tem alguns textos para lermos que provam isso. Meus irmãos, parece chover no molhado, mas aquilo que acontece na minha vida e na sua vida, e aqueles que jogam na loteria, eles conseguem pegar trechos ou palavras de pessoas para tentar justificar a sua prática pecaminosa. Então, quando você se volta para a palavra de Deus de forma legítima, escrutando ou procurando enxergar pela iluminação do Espírito Santo que a palavra de Deus ensina sobre todos os assuntos, mas especificamente a esse, você deve se basear somente na palavra de Deus. A regra de ouro é que a Bíblia interpreta ela mesma, né? As pessoas, você vai ver absurdos com falas que bonitas, né? Com palavras com ênfase, com potência na voz, com boa oratória. As pessoas se enganam com isso e se esquecem de voltar para a palavra de Deus. Mas a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, é onde nós devemos então recorrer. Voltando à pergunta, é pecado jogar na loteria até aqui? Como eu disse, o Catecismo Maior de Westminster é adotado oficialmente pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora, falando aos membros da IPB especificamente. A pergunta 142 diz, quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Que é não furtarás. Eu quero fazer um parênteses aqui. Se você colocar 10 mandamentos no Google, você vai perceber que o 8º mandamento não é esse. Você já experimentou colocar 10 mandamentos no Google?
E já vi crente aí ensinando de forma errônea. Você vai perceber que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, não é? Só que você colocar no Google, sabe o que é o primeiro mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso falar por que tiraram esse mandamento, né? A Igreja Católica Romana. E os crentes abraçam os 10 mandamentos e se esquecem o primeiro. Não terás outros deuses de mim é um mandamento, o primeiro mandamento, que diz para mim e para você que a idolatria, Deus odeia a idolatria. Não somente você adorar imagens, mas adorar qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus. E ele diz aqui então a resposta em relação quais são os pecados proibidos no 8º mandamento. Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, roubo, tráfico de seres humanos, recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandadas forenses, o cerco injusto de propriedades e desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence ou de nos enriquecer a nós mesmos. O interessante é que quando você vai estudar, além de improbidade do nosso país, existe lá enriquecimento ilícito. É um crime, principalmente para aquele que é funcionário público, né? E se você, por exemplo, usar recursos de uma instituição pública, uma autarquia, por exemplo, imagine que você tem uma máquina de Xerox no setor que você trabalha, se é que você é funcionário público. Só que você usa essa máquina de Xerox para tirar fotocópias, xerox das coisas particulares sua. Você está cometendo crime de responsabilidade. Isso falando no mundo. Isso é um exemplo pequeno, né? Mas aqui o que essa pergunta do catecismo diz é você ser injusto, obter riquezas de forma fraudulentas. Outro dia uma pessoa falou assim: eu comprei uma réplica, um produto, uma réplica de um certo objeto. Chegou o ponto, meus irmãos, as pessoas mudarem o nome para um produto pirata, fraudulento, para justificar, para comprar produtos. Então eles chamam, eu não comprei um produto pirata, eu comprei uma réplica. Pois é, eu não tenho dinheiro para adquirir uma assinatura de TV, então o que eu faço? Eu obtenho uma assinatura, uma coisa esquisita, para poder assistir canais, ver todos os canais que eu posso, e não precisar pagar por isso. Você está se envolvendo numa coisa injusta, fraudulenta. E muitos crentes abraçam isso. Finge que não está tudo certo, né? Então, compram produtos, réplicas, produtos piratas, e tentam justificar, eu uso isso aqui porque está no ar, né? No ar é gratuito. Eu gostaria de saber se alguém usasse seu Wi-Fi e ficasse lento a sua internet, você continuaria usando esse argumento, né? Sabe, as pessoas começam a justificar os seus erros. Eu não tenho dinheiro, então é fácil eu poder adquirir dessa forma fraudulenta as coisas. E os crentes abraçam isso, aqueles que se dizem crentes. Continuando ainda na quebra do 8º mandamento. Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos
a desconfiança, a preocupação excessiva, o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade e aqui, o jogo dissipador. E todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Por ser uma confissão que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, isso serve para os membros da IPB. Mas outras igrejas poderiam observar isso aqui também. O que significa que a quebra do 8º mandamento é pecado. Jogar na loteria é pecado, se você estava em dúvida. E promover esses outros tipos de jogos que nós falamos lá no primeiro slide. E se é pecado, ele deve ser tratado como qualquer outro pecado. Primeiro, uma pessoa vai, Mateus 18, você vai até ela e fala, você está errando, você precisa se arrepender, você precisa parar com isso. A pessoa, não vou parar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Você fala, não, a palavra de Deus fala aqui, você é mordomo, você não deve usar os seus recursos em qualquer coisa, você deve direcionar para os propósitos de Deus, é o que a palavra de Deus ensina. Não interessa, deve você chamar mais alguém. Vai você e mais outra pessoa fala, você precisa se arrepender, você está caminhando por um caminho errado. Não, vai chamar o conselho. Diante do conselho ela vai falar, não é errado, não é pecado, não. Essa pessoa vai ser disciplinada. Se ela permanecer no erro, o conselho vai chegar, você se arrependeu ou não? Ela vai ser excluída da igreja. Mas o que fazer, meus irmãos, diante de tudo isso? Marcos capítulo 1, verso 14 e 15 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprindo. E o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O que fazer diante disso? É o que nós devemos fazer em relação a todo e qualquer pecado, se arrepender e crer no evangelho. O que fazer? Mateus capítulo 11, verso 25 a 30 diz, porque aquele tempo, exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que você e eu precisam? Sabe o que aquelas pessoas que ainda estão viciadas nesses jogos, ainda querem ganhar muito dinheiro, é que elas ainda não encontraram Jesus Cristo na sua vida. É que eu e você ainda não encontrou descanso em Cristo Jesus. É isso que nos diferencia da nossa cosmovisão cristã, da cosmovisão materialista, maniqueísta. Nós fizemos um sincretismo, uma mistura de coisas. Então eu posso pegar um pouquinho, dizendo, isso é graça comum. Que as pessoas dizem, é graça comum. Você precisa pegar as coisas que o mundo fala e saber o que a Escritura diz a respeito. Se não tiver nada contra, é graça comum, então eu posso fazer isso. As pessoas fazem uma mistura, meus irmãos, estão enganadas, estão sendo enganadas, vivendo no engano. E é isso que o diabo quer. Ele quer te enganar, ele quer me enganar e fazer que nós permaneçamos no engano, cegos, e não enxergar que o nosso descanso é somente em Cristo Jesus. A nossa satisfação, o contentamento é somente em Cristo Jesus. As pessoas que jogam estão viciadas. Interessante que as pessoas que são viciadas, elas nunca vão dizer que são viciadas. Elas vão dizer, se eu quiser parar agora eu paro, mas elas nunca pararam, né? E quando elas percebem que não conseguem parar, elas justificam. Ou tentam justificar.
Porque o que importa é a intenção, né, dos corações. O que importa é a intenção. Infelizmente, meus irmãos, na igreja há um sincretismo. Nós estamos falando sobre sorte aqui, sobre loteria, mas as pessoas fazem simpatia. Sabe, vestem roupas de cores tal e X na passagem do ano porque elas querem adquirir riqueza, paz, esperança. Elas comem romã na passagem do ano, dizendo que isso pode trazer algum benefício a ela. Porque elas fizeram um sincretismo, misturaram cristianismo, hinduísmo, judaísmo, assim como o Maniqueu fez e assim está sendo até nos dias de hoje. As pessoas, elas fazem simpatia, procuram um benzedor para levar os filhos. Você acha absurdo? Mas isso existe na igreja. Existem pessoas que falam que são crentes e fazem isso. Meus irmãos, nós precisamos voltar para as Escrituras, assim como no passado os reformadores voltaram para as Escrituras, sola Escritura, eu e você precisamos voltar todos os dias, porque eu e você somos, por natureza, produzimos ídolos no nosso coração e você e eu precisamos voltar. Não somos só essas pessoas, talvez você não faz simpatia, não faz coisas, mas você tem ídolos no seu coração e o dinheiro pode ser um deles. Se você jogava ou joga na loteria, se arrependa, porque é pecado. Você e eu precisamos nos arrepender se o dinheiro que você tem hoje, você não está contente com ele. Se o que você precisa é ter mais recursos, porque você acha que com mais recursos você vai trazer saúde para sua casa. Mas a verdade é, meus irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você deve confiar somente em Deus. Você não deve seguir o curso do mundo. Ah, mas o mundo faz isso, todo mundo faz isso. Eu conheço um monte de crente que faz isso. É você perceber que aquilo que Cristo disse está cumprindo cada dia. O amor se esfriará de muitos. E muitos, o que é muitos para você e para mim? Aqui nós temos, vamos supor, 30 pessoas. O que é muito para você? 10 é muito? De 30? É muito para você? 10? Se tivesse 30 pessoas, que 10 é muito? 15 é muito? Quinze é metade de 30. Ainda não é a maioria. 16. 16 é muito? Penso que muito é quase todos. Você parou para pensar? Que o amor de muitos se esfriará, que muitas pessoas que estão ao nosso redor aqui, elas vão ser enganadas, elas vão cair, e elas não vão voltar mais, ou que muitos que estiveram no nosso meio saíram e não vão voltar, porque o mundo, as coisas, as concupiscências, tomaram o coração delas. Você e eu, meus irmãos, precisamos estar atentos. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não pensa você e eu que nós não temos esse problema. Você e eu nós temos. E se você não estar atento, você vai ouvir coisas, você vai captar coisas e você vai tomar como verdade isso. E quando isso se tornar verdade no seu coração, e mesmo a palavra de Deus dizendo é mentira, é errado, é engano, vai ser difícil você sair disso. Vai ser difícil você se arrepender, você vai querer justificar, você vai querer fazer coisas para tentar justificar os seus erros, porque isso tornou um ídolo no seu coração e no meu coração. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. É isso que você e eu devemos fazer diante de Deus, diante da sua palavra. É nós negarmos a nós mesmos, desistir totalmente de nós mesmos e crer que somente em Cristo nós encontramos descanso, nós encontramos
a salvação. A conclusão que nós chegamos desse estudo, nós falamos que a visão cristã fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu já falei isso, eu aprendi isso, que a minha mente e a sua mente, o tempo todo, ela está promovendo fantasias. Quem disse isso foi o pastor José Marbessa. A minha mente e a sua mente, ela está o tempo todo promovendo fantasias. Porque na minha mente, na sua mente, as pessoas agem como você acha a maneira que elas deveriam agir. Então o seu cônjuge, ele age do jeitinho que você gostaria que ele agisse. Os seus filhos agiriam do jeitinho como você gostaria que eles agissem. O trabalho acontece na sua mente, na fantasia dela, ele vai acontecer do jeitinho como você quer. O salário que você ganha vai ser o valor X. E esse valor X é do jeito que você quer, porque por meio desses recursos você vai ter saúde, vai ter coisas, vai poder obter coisas, então você vai ter os recursos que você quer. A igreja, as pessoas que estão aqui congregando conosco, elas vão agir de acordo com você quer, a cor da parede, os bancos, a maneira como as pessoas se comportam, a liderança da igreja. Na mente, na fantasia dela e da sua mente, da minha mente, as pessoas vão agir como nós queremos. Lá na mente, na fantasia dela, quando você quiser ir para a praia, nesse dia não vai precisar chover, não vai poder chover. Ela nesse dia vai estar na temperatura X. Se eu estiver caminhando até meu trabalho a pé, nesse momento não pode chover na sua mente, na fantasia dela, da minha mente. Você vai querer que Deus derrube chuva dos céus quando você chegar no seu trabalho. Antes, isso não pode acontecer. Porque na minha mente, na sua mente, na fantasia dela, as coisas estão agindo como nós queremos. Tudo está sob o nosso controle, né? Tudo, tudo. O meu filho, a minha filha, os meus pais estão saudáveis. Porque na minha mente ali, tudo está correndo de forma melhor possível. Sabe por quê, meus irmãos, que nós adoramos isso? Porque ali nós somos Deus. Ali as coisas agem como se eu fosse Deus. Tudo está sob o meu controle. Mas a realidade, meus irmãos, a dura realidade para mim e para você, e para aqueles que fantasiam muito na mente, é que a realidade, a vida real, ela é uma desgraça. A vida real, ela é muito ruim. A vida real, ela é terrível. Foi isso que o diabo propôs para Adão e Eva. O dia que você comer do fruto da árvore, vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E é isso que o diabo coloca para mim e para você. Se você querer ser como Deus, você vai cair. Você vai viver na fantasia da sua mente, eu vou viver na fantasia da minha mente. Só que quando você voltar para a realidade, as coisas não vão ser como você quer e como eu quero. As coisas vão seguir o curso do Deus soberano, aquele que promoveu antes da fundação do mundo tudo o que vai acontecer. Então, na fantasia da sua mente, da minha mente, lá eu sou soberano. E nós pecamos, porque lá o grande ídolo sou eu mesmo, é você. E nós não vamos conseguir viver assim, meus irmãos. Se você não crer que Deus, Ele é soberano, está no controle das coisas, você vai viver uma vida descontente. Não vai ser como o apóstolo Paulo ensinou. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o que é para você toda e qualquer situação? Você poderia citar diversos exemplos. Doença, enfermidade, dívidas, desemprego,
ou talvez prosperidade, toda e qualquer situação, uma tristeza, solidão. O que eu e você temos que viver é contente em toda e qualquer situação. Isso não quer dizer que você não vai orar para as coisas mudarem, mas o apóstolo Paulo nos ensina a fazer conhecida diante de Deus as nossas petições com ações de graça. Por que o apóstolo Paulo fala com ações de graça? Porque mesmo, imagine você estar pedindo a Deus uma cura, pedindo a Deus emprego, pedindo a Deus solução, e assim ele encerra com ações de graça. Porque o apóstolo Paulo, ele crê na soberania de Deus, porque Deus está no controle. E se Deus está no controle, independente daquilo que pode acontecer, eu posso agradecer a Deus. Uma vez uma pessoa perguntou: mas como vai ser no céu se eu saber que o meu filho não foi para lá? Saber que no céu não tem tristeza, e como que eu não vou me entristecer sabendo que eu não vou encontrar o meu filho lá? Mas eu lembro que um pastor, eu não lembro o nome, acredito que seja o Leandro Lima, ele disse assim: é que no céu você vai se alegrar na justiça de Deus. Você vai saber que Deus, ele fez justiça. Você não vai sentir tristeza, porque tudo que Deus faz é justo, bom e é verdadeiro. Porque a sua alegria não está nas pessoas, nas coisas. A sua alegria está em Deus. Isso você pode começar aqui hoje. A sua alegria não está nas coisas, nas pessoas. Como eu vou poder me alegrar no céu se eu saber que os meus pais, se não forem convertidos, não estarem lá? Porque a minha alegria não está nisso, a minha alegria está em Deus. Porque Deus faz o que é bom, o que é justo, o que é reto. Tudo o que Ele faz é justo, Ele não vai fazer nenhuma injustiça. Meus irmãos, que você e eu possamos descansar em Cristo Jesus. Porque as pessoas vão ensinar na internet que você pode, por meio da maior novidade do humanismo secular, para resolver os problemas do dia a dia. Se você se alimentar bem, se você fazer atividade física, se você acordar mais cedo, se você... Cada ano é uma nova coisa, é uma novidade diferente, para te trazer prazer, descanso. Mas é isso que o mundo faz desde Adão e Eva, quando eles pecaram. E é isso que muitos cristãos têm abraçado, essas ideias. Mas a mensagem é uma só: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Você não vai encontrar descanso num romance que você tanto espera. Você não vai encontrar descanso num casamento maravilhoso que você tanto aguarda. Você não vai entrar descanso num trabalho, que você ganha muito dinheiro sem poder trabalhar muito, ou até mesmo na loteria. É que essas pessoas, meus irmãos, não descobriram a riqueza maior, como o apóstolo Paulo fala, sobre as riquezas de Cristo. Porque muitos não encontraram ainda descanso em Cristo Jesus. Estão até hoje, mesmo dentro da igreja, vivendo anos e anos. Vamos encerrar, meus irmãos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Vamos colocar em pé e encerrar esse momento, então? Graças te damos, ó Deus, pela bondade e misericórdia. Sua palavra diz que elas nos cercarão por todos os dias e nós cremos. Mesmo, ó Deus, sabendo que ao meu redor pode cair muitos, à minha direita e à esquerda, mas sua palavra diz que nós não seremos atingidos pelo fato de sermos guardados, como o Senhor Jesus fala, que da mão dele ninguém pode sair. E nós cremos, nós confiamos nisso. Louvado seja o Senhor, ó Deus, porque essa palavra é viva e eficaz e nos transforma. Traz arrependimento aos corações que vivem ansiosos, que não confiam ao Senhor totalmente, mas esperam encontrar descanso em qualquer outra coisa e pessoa a não ser em Cristo Jesus.
Transforma as nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos de renovo, de descanso, de misericórdia, de graça. Nos ajude a encontrar a riqueza maior que há em Cristo Jesus, porque seremos aliviados somente pelas mãos do Senhor Jesus. Transforma as nossas vidas, ó Deus, os crentes verdadeiros, que o Senhor venha conduzi-los, ó Deus, em passos verdejantes, como nós aprendemos na sua palavra. Aprendemos a confiar no Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. Converta os corações ainda não convertidos, que vivem, ó Deus, em brigas, contendas, por causa de dinheiro, por causa de coisas. Nos ajude, ó Deus, a não confiar nos nossos sentimentos, nas nossas fantasias, mas a confiar somente na Escritura Sagrada, a base da nossa vida, a quem devemos, ó Deus, nos esforçar em meditar e ler e viver de forma prática, mesmo que isso custe o nosso emprego, isso custe as nossas condições de saúde. Nos ajude a viver para a glória e honra somente do Seu nome, ó Deus. Nos ajude a confiar somente em Ti e não viver uma vida fora da Sua palavra. Nos ajude a não abraçar ideias humanistas, ideias, ó Deus, que fazem uma mistura e nos enganam. Nos livra dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos enganos do diabo e dos próprios enganos do nosso próprio coração, ó Deus. Transforma as nossas vidas, converta os nossos corações. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar no passado, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder